Hoje é dia 14 de abril de 2019, um domingo chuvoso, onde eu tô me curando de uma gripe e onde a gente teve a genial ideia de criar o podcast. É um pilotinho e é um teste e a gente vai ver no que vai dar. Eu não tô sozinha, eu vou pedir até pra ele se apresentar primeiro. Vamos lá, Léo, fala um pouquinho de você. Peraí. Deixa eu só entender uma coisa. Você é a dona do negócio e eu vou me apresentar primeiro, tá bom. Claro. Os convidados primeiro, né? Eu sou o Leonardo e eu gosto de macarrão. Eu sou a Jaqueline e eu gosto de chá. Vou falar um pouquinho sobre a ideia do podcast, que é o nada pressuposto. É tudo que a gente tem de alguma forma, alguma certeza, diferente do que a maioria das pessoas estão sempre postando bastante achismo e tal. E também tem gente que posta o que acredita que é certeza pra eles, que depois de um tempo descobre também que não é. E de certa forma é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro episódio. Sobre as coisas que a gente posta, sobre os conteúdos que depois a gente não considera tão irrelevante e tudo mais. Falar um pouquinho sobre como eu comecei na internet. Eu tava na 8ª série quando eu criei meu primeiro blog. Ele era bem ruim. Era na plataforma Blogspot, ele era bem ruim mesmo. Ele tinha alguma coisa com Júpiter no nome. E era muito adolescente, muito patético, assim, não tinha nada de relevante. Era algum texto aleatório, com alguma foto mais aleatória ainda. Muito pop, muito teen, né? Bem teen, tinha aquela vibe de emo e... Enfim, ele não durou muito tempo não, se ele durou 4 meses foi muito, até porque eu tinha que ir na escola pra atualizar ele. Não vingou. Depois dele, passado alguns anos, eu criei um outro blog que tinha o nome de Drops. Drops já era um pouquinho mais interessante, eu acabava falando um pouquinho sobre alguns filmes e algumas outras coisas e música. Comecei a achar que era legal e foi quando eu comecei a ter um público um pouco legal também, foi na plataforma Blogspot. Só que ele começou a ficar muito pessoal, então tinha muito seguidor que vinha e comentava e começou a pedir e-mail e comecei a trocar e-mail com os seguidores e eu comecei a achar um pouco exposto demais. E foi quando eu tive, acho que, os primeiros ataques de haters, assim, de ficar, tipo, falando, essa menina, ela acha que sabe alguma coisa e não sei o quê. E acho que foi a primeira vez que eu me incomodei um pouco, digamos assim, uma recepção negativa do que você escreve ou do que você pensa, e foi interessante ver como que incomodava as pessoas. E aí eu comecei a achar legal fazer um conteúdo um pouco mais... um pouco menos pessoal e mais ligado à arte de modo geral, falar de filme, de livro, de série e de coisas aleatórias que não necessariamente estivessem 100% ligadas a mim. Aí eu fiz o Feder, e Feder, pra quem não sabe, é o nome de uma das minhas bandas favoritas, e o Feder era muito legal, porque, tipo, ele gerou uma quantidade bem grande de seguidor, e eu comecei a conhecer bastante gente que tinha gosto em comum. Então, diferente do Drops, onde as pessoas me atacavam pelo simples fato de eu escrever sobre quem eu era e as coisas que eu vivia, o Feder já teve um contexto mais abrangente, assim, de falar de outros assuntos. Aí aconteceram algumas coisas importantes que é legal de mencionar, de por que acabou esses 3 primeiros blogs. O Júpiter, porque realmente era um blog muito bobo, foi uma criação mesmo para entender também como funcionava a plataforma e eu era muito novinha. O Drops, por ser algo pessoal e por eu ter sofrido meu acidente, depois meio que não me reconhecer nos posts, eu acabei achando que não tinha mais a ver com quem eu era, porque tudo que aconteceu e tudo mais, e a experiência do coma, depois eu já não me via mais naquelas palavras, eu achei que era uma chance de começar uma vida nova e eu tinha que deixar algumas coisas pra trás e, enfim. Eu acho que o Drops, ele carregou 5 anos, mais ou menos, da minha vida. E foi uma fase de adolescência pra vida adulta que era bem chata. Então eu achei que era bom deixar pra trás. O Feder eu nunca quis desmontar, no entanto, o Feder, ele teve, acho que, a hater mais bizarra. Ela clonou o blog. Ela reproduziu o blog 100% igual. Claro, ela teve que mudar alguma coisa na URL, mas ela copiava as postagens, o layout era idêntico. Nossa. E ela também, na época, fez até um perfil fake meu no Orkut. E foi algo bem bizarro, assim. Porque ela copiou em parte o meu blog, em parte o blog da minha irmã caçula.
que eu também tinha ajudado minha irmã caçula a criar um blog na época, e ela fez tipo um misto dos dois. Foi assustador e a gente teve que denunciar e tudo. E depois ela acabou criando um outro blog com conteúdo bem parecido, mas com outro nome. Mas era uma pessoa, assim, nitidamente afetada, que, enfim, me mostrou também um pouco do que tinha de ruim na internet. Depois disso eu deixei o blog por um bom tempo de lado. De repente eu parei aí por uns 3 anos. Até que eu criei o Eu Insólito, que foi um blog que rendeu muita coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Eu conheci muita gente legal através do Eu Insólito, que já era um blog que ele era mais equilibrado entre o que eu gosto, o que eu vivo e as coisas que de alguma forma eu queria recomendar pra alguém. Fosse filme, fosse livro, um mero texto, enfim, uma música, uma banda nova que eu conheci. E a pessoa que entrava acabava me conhecendo, acabava conhecendo a minha opinião sobre alguma coisa do cotidiano, que eu também coloquei lá algumas coisas que aconteceu sobre, sei lá, algum crime que chocou, alguma coisa que eu achei interessante comentar que estava acontecendo na época. Depois de ter criado o Eu Insólito e ter visto como que as pessoas começaram a se incomodar com o que eu escrevia, eu fui criando uma ideia um pouco diferente. Por isso que agora eu tô criando o que vai ser o meu 5º blog. E a gente tá aqui hoje criando o podcast. Pra entender um pouco mais sobre o que é interessante postar e o que não é. Sobre o fato de que sempre vai existir alguém que não gosta do conteúdo, que é alguém que vai se incomodar com o conteúdo. E claro, vai ter conteúdo que a gente se arrepende, que a gente realmente vai ver, desde uma foto no Instagram até um texto no Facebook, que a gente vai ver que não valeu a pena postar. Claro que isso não é só eu acho que todo mundo se arrepende de alguma coisa que já postou, que escreveu. E agora eu passo a bola pro Léo falar um pouquinho também sobre da onde vem a necessidade dele de postar sobre algo, o que motiva ele a postar uma foto, um texto, e se dentro disso ele se arrepende de algum conteúdo. Bom, eu no meu caso sou muito diferente de você. Você começou bastante com um blog, né? Com postagens usando WordPress, Blogspot. Eu no meu caso, as minhas primeiras postagens na internet foi até usando o Blogspot. Na época era da Google, eu acho que ainda é, né? Não sei. E era nas primeiras versões, os primórdios, que tinha aqueles temas com fundos estáticos e os desenhos na frente transparentes, sabe? Super brega. Super brega. Tudo estático. E eu postava alguns textos lá. Eu comecei, na época eu estava, acho que no ensino médio, porque eu sentia a necessidade de falar sobre o que eu vivia. Eu achava muito estranho as situações do meu colégio, que era um colégio público, né? Bem carentezinho, e achava um absurdo a gente... Cita o nome do colégio, que eu acho de suma importância citar o nome do colégio. Não. Quando eu era no ensino médio, era o Colégio Estadual Antônio Dias Lima. Não era o Cacique Coimbra. Não Isso é uma outra história Pra um podcast exclusivo. Um podcast exclusivo sobre isso, que essa escola era muito boa. E de fato era. Então, quando eu fui pro ensino médio, eu via muita coisa assim que eu não curtia muito, que eu achava muito estranho, sabe? Uma falta de conteúdo muito grande, às vezes, não por parte dos professores, nem da direção da escola, mas por parte do governo mesmo. E isso era conversado. O que eu gostava dessa escola é que não era nada escondido dos alunos, sabe? A diretora, ou às vezes a filha da diretora, estava lá explicando pra gente o que tinha acontecido, por que estava faltando isso ou aquilo. Então a gente via muito isso. E, assim, acho um absurdo essa falta que está acontecendo até hoje. Então eu falava muito sobre isso nas minhas primeiras postagens de blog, mas não durou muito tempo, não. Mas você entende, então, que a principal motivação, a princípio, foi uma necessidade de questionar algo? Necessidade política. A minha necessidade foi puramente política, sabe? Ver as coisas de errado acontecer e querer espalhar isso, e vi que isso não acontecia só ali.
E o nome do meu blog era muito psicodélico, porém eu não lembro agora o nome dele, mas eu vou um dia mostrar o nome desse blog, porque eu acho que eu tenho ele salvo em algum lugar. Em algum lugar do mundo blogosfera. Eu vou achar ele, um dia eu passo uma print dele por aí. Logo após disso, eu comecei a frequentar muitos fóruns e comecei a matar muitas aulas para programar. Então eu era muito matador de aula para ficar em casa mexendo com o computador e aprendendo a programar coisas. Não que eu tenha virado nenhum mestre sobre isso, não, eu sou muito fraquinho em programação, mas não foram tão bem aproveitados assim essas matações de aula. Mas foram bons tempos. Eu acho que dali também surgiu uma outra vontade, que foi de começar a postar em redes sociais. E foi daí que eu meio que parei com blog. Entende? Meio não, parei completamente. Eu não tive mais blogs, só tive 1 ou 2 blogs, se eu não me engano, que eu também não lembro o nome, eu sou péssimo com nomes. E daí eu comecei a trabalhar somente com Facebook, com Instagram, com Twitter principalmente. Na época o Twitter era bem legal, hoje em dia eu não acho ele tão legal assim. Não sei, ele não mudou nada de lá pra cá, pra ser sincero. Mudou só a estética, falando esteticamente. Mas não sei, passou a não acrescentar muita coisa. Eu falei, é mais simples eu ter uma rede social só. Então foi daí que eu migrei puramente pro Facebook. E você se arrepende de conteúdos postados? Com certeza. Às vezes a gente posta muita coisa de cunho pessoal, sabe? Ou às vezes nós falamos muito sobre política. Eu, no meu caso, eu falo muito sobre política quando eu estou muito enganjado. As pessoas confundem às vezes certas situações, porque por você estar postando muito parece que você eu sou aquele carinha ali que vai postar no Facebook e tal. Não é bem assim. Se você está olhando, se você vê a opinião de alguma pessoa e for conversar com uma pessoa sobre, pode ser que você até chegue naquela situação que a pessoa realmente não está só lendo e só postando. A pessoa, ela vê conteúdo sobre, ela acompanha os políticos sobre aquilo que ela está fazendo. Então isso é que é bem interessante. Isso também é ser política. Também é agir com política. Política não é só você andar na rua e falar eu estou aqui fazendo uma passeata para X ou Y. Não é isso. Política é o seu dia a dia, cara. Política é aquilo que você vê ali naquele videozinho e você apoia ou não apoia e você fala sobre, conversa, comenta. Então, atualmente eu faço muito isso e eu tenho arrependimentos sobre as minhas postagens. Tem muitas postagens que eu particularmente vou mudando de opinião e vou moldando. Isso é ser humano, sabe? Acho muito legal quando uma pessoa, ela visivelmente, ela claramente muda a opinião dela e ela sabe expor o motivo que ela mudou a opinião ou ela tem fundamento. Também tem essa questão. Porque não adianta você mudar de opinião e você não ter fundamento para essa opinião e nem base. Ou seja, você só mudou a opinião porque as outras pessoas mudaram também. É basicamente isso que acontece. Eu mexo muito dessa forma com a internet. E também, claro, tem o meu outro lado, que é os jogos. Haha. Pra quem é importante, o Léo não fala muito sobre ele. Mas ele é do interior do Rio. Ele é de Angra dos Reis. E é engraçado ver que mesmo alguém de um lugar tão diferente daqui de São Paulo, porque eu sou paulista, e eu percebo que tem essa diferença. O que motiva ele a escrever é bem diferente do que me motiva a escrever. E eu não sei se isso também está ligado à região. O fato de que aqui em São Paulo acontece muita coisa. E muita coisa mesmo. Se a gente fosse fazer simplesmente talvez um blog para falar do nosso cotidiano, falar, sei lá, da trajetória de caminho para o trabalho, o que acontece no trânsito, o que acontece no próprio trabalho, o que acontece na fila de um banco, tudo geraria uma anedota, tudo poderia gerar uma crônica, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um simples jeito de um vendedor te atender, de um estranho te cumprimentar, os artistas de rua, ou os artistas de metrô que tem aqui em São Paulo, tudo poderia gerar muito conteúdo. Exato. Não dá pra